Fala galera, eu sou o Fabiano Bandeira e aqui no meu canal muito Botafogo de futebol e regatas. O Glorioso joga hoje às 21h30 contra o Bahia no estádio Newton Santos e tem que vencer. Mas sobre isso eu falei na análise pré-jogo. Gente, saiu um vídeo 7 horas da manhã. Lá eu apontei os caminhos que o Botafogo tem que percorrer para conseguir fazer gols no Bahia e vencer o jogo e também os cuidados que o Glorioso deve ter para não ser surpreendido dentro de casa. Mas agora o assunto é outro, é a venda do Luiz Henrique, que ainda tem desdobramentos dentro do Glorioso. O comitê gestor, hoje com Nelson Mufarrege, presidente atual, Carlos Augusto Montenegro, ex-presidente e membro do comitê, e com o Manuel Renha, também membro do comitê, deu uma entrevista coletiva para falar a respeito da venda do Luiz Henrique, esclarecer pontos nas negociações com o atleta. Por que negociações? Porque eles falaram a respeito dos empréstimos que o Botafogo fez com o TAC e agora a respeito da venda, que o TAC tinha um percentual maior e o Botafogo tinha 40% do atleta que foi negociado com o Olympique de Marseille. Eu vou falar sobre isso com algumas opiniões e outras informações e detalhes. Tem muito assunto importante neste vídeo. Fiquem ligados aqui. Mas antes, se inscrevam no canal Fabiano Bandeira. Aqueles que já são inscritos, tragam novos inscritos. Vamos bater aí a marca dos 10 mil, estamos muito perto e depois vamos muito além porque o Glorioso é gigante. Deixem o like, isso aí é imprescindível para o crescimento do canal e ativem o sininho para receberem as notificações de todos os vídeos e todas as lives aqui do canal Fabiano Bandeira. Hoje, por exemplo, tem live às 19 horas, a live pré-jogo. Estarei com meu amigo, um craque que sabe tudo do Botafogo, Plínio Perrota. Depois da vinheta eu volto com o assunto do vídeo. Pois é, galera, houve uma entrevista coletiva hoje do Nelson Mufarrege, o Carlos Augusto Montenegro e o Manuel Renha para a Botafogo TV. Eu vou deixar o link aqui na descrição. E também tem uma nota oficial esclarecendo toda a situação da venda do Luiz Henrique no site oficial do Botafogo. Vamos por partes, porque é um assunto delicado e tem alguns pontos para abordarmos. O primeiro, o Carlos Eduardo Pereira, o vice-presidente geral atualmente e ex-presidente do clube, cobrou transparência do Botafogo na negociação. O Botafogo tem que ser transparente sempre mesmo, eu concordo. Mas, Sepp, calma, você pediu transparência e no vídeo do meu amigo André Calipo, lá no canal Almanac Botafoguense, vou botar o link aqui também na descrição, o Sepp, além de cobrar transparência, disse que o Botafogo deveria fazer reuniões com o conselho diretor e que não precisaria nada de entrevista coletiva para falar para a torcida. Então, que transparência é essa? É uma transparência só interna para o conselho diretor e não para o público? Não precisa de entrevista coletiva para o torcedor ter o acesso, ter o direito de ver na Botafogo TV o que aconteceu nas negociações com o Luiz Henrique? Então não tem transparência, Sepp. E, novamente, você está cobrando transparência agora, neste momento, e eu repito, o Botafogo precisa ser transparente sim, mas, por exemplo, na sua gestão como presidente, lá na Arena da Ilha, lá na Arena Botafogo, foi noticiado que o Botafogo arcaria com 5 milhões para a obra para jogar no Rio de Janeiro e depois foi descoberto que, na verdade, o clube teve aí que gastar 13 milhões para deixar tudo prontinho lá e jogar na Ilha do Governador. Que transparência é essa? Então vamos ter calma de falar que está acontecendo isso, não está acontecendo aquilo, porque não é a administração atual, são as últimas administrações do Botafogo em termos de décadas, estamos falando de décadas, que tem sérios problemas, inclusive na transparência. E aqui eu não estou sendo leviano de falar que alguém pegou alguma coisa ou fez algo errado, não, estou falando só de transparência mesmo. Falta transparência em muitos momentos, não só no Botafogo, mas em vários clubes do futebol brasileiro. Agora, o Sepp cobrar essa transparência, assim, neste momento, sobre a negociação do Luiz Henrique, e pedir reunião do conselho diretor, que acontece toda segunda-feira, mas falar que não precisa de entrevista coletiva, é, no mínimo, incoerente. Aí, entrando também numa crítica ao Montenegro,
e ele sempre fala isso, até em conversas ali no privado, ele falou que não tem amador no Botafogo. Eu vou entrar no assunto do Luiz Henrique, gente, mas ele falou que não tem amador no Botafogo, ele deixou mais ou menos explícita essa situação. Realmente, as pessoas que estavam ali naquele vídeo são profissionais nas áreas, profissionais que não futebol. O Montenegro, presidente do Ibope durante tanto tempo, extremamente competente, talentoso para o que faz e muito bom na área dele, profissional na área dele. Mufarrege também, muito profissional e bem sucedido na área dele. Assim como o Renha, que deles ali é o mais profissional com relação ao futebol, faz muita coisa pela base do Botafogo. Se o Botafogo hoje revela jogadores, o Botafogo foi campeão brasileiro em 2016, campeão carioca, se ainda consegue angariar recursos com venda de jogadores da base, nós devemos muito ao Manuel Renha. Então, Montenegro, por mais que vocês sejam profissionais nas áreas de vocês, no futebol, infelizmente não são. São apaixonados, fazem muito pelo glorioso, às vezes contribuem com a parte financeira, e eu vou dar uma informação aqui sobre isso, na verdade eu vou ratificar uma informação que eu já dei, contribuem muito com o clube em vários momentos, e também erram em vários outros, pelo amadorismo com relação ao futebol. O Botafogo tem que se tornar SA logo mesmo, porque não pode ficar dependendo de reunião de conselho diretor de um monte de gente que trabalha o dia inteiro e depois vai lá para o clube como se fosse um clube de final de semana se reunir para definir os rumos de uma instituição centenária que tem mais de 4 milhões de torcedores. Isso não é profissionalismo, isso é amadorismo. O Botafogo precisa romper com esse modelo, ter profissionais conceituados, capazes com relação ao futebol, tendo que responder numa hierarquia séria e também recebendo para isso e não obtendo resultados, sendo trocados como em qualquer empresa grande. Claro que o futebol é diferente, porque tem a questão da paixão, tem a questão da torcida, eu entendo isso. O futebol é sui generis, mas o Botafogo precisa se profissionalizar. Dito isto, vamos à questão da negociação, muito bem respondida. Os três que lá estiveram na coletiva responderam muito bem aos questionamentos do CEP e também à torcida do Botafogo. O Botafogo, primeiramente, obteve ali um empréstimo com o TAC do Luiz Henrique e depois renovou o empréstimo. Nessa renovação, o Botafogo obteve 40% do atleta por conta da taxa de vitrine. E o Botafogo é realmente uma grande vitrine. E aí, o Botafogo teria condições de ter mais um percentual alto. Eu já falei aqui sobre isso, dei essa informação em primeira mão, mas não obteve porque não tinha dinheiro. O Carlos Augusto Montenegro fez até uma crítica ao vice-presidente executivo da época, falando que ele destinou o dinheiro da TIM para o basquete e não para esta situação. O Botafogo poderia ganhar muito mais com a venda do Luiz Henrique hoje. O Botafogo conseguiu os 40% do atleta e com isso não teve o direito assim ao voto mesmo na venda. O TAC que conduziu toda a negociação segundo o Montenegro e o Renha e o Mufarrege. Primeira informação aqui que eu vou ratificar para vocês. Tá lá na nota oficial do Botafogo, no site, e eles também falaram na coletiva, que o Botafogo conseguiu esses 40% da taxa de vitrine do Luiz Henrique na prorrogação do empréstimo com o dinheiro da venda do zagueiro Pimenta, que era da base do Botafogo e foi para o Al-Wahda dos Emirados Árabes. Tá bom, é isso que está colocado lá. Mas eu já trouxe a informação para vocês aqui que 3 cardeais do Botafogo se juntaram à época para conseguirem ali os 400 mil, depois 400 e poucos mil, e fechar essa negociação. Então esse dinheiro do Pimenta, muito provavelmente, foi para ressarcir esses 3 homens que estão lá no Botafogo. 2 desses homens estavam na coletiva de hoje. E um também é sempre bastante falado, mas foram esses 3 aí que se juntaram, conseguiram os recursos, pagaram o TAC e depois receberam a verba do Botafogo. Provavelmente, então, o dinheiro do Pimenta já foi para o ressarcimento dessas 3 pessoas. Informação importante aqui nessa questão das negociações. E aí os 3 hoje falaram que o Botafogo ou o TAC poderiam
querer vender o jogador se viesse uma proposta com mais de 5 milhões de euros. Aí entra uma outra informação. Por quê? Eles falaram que quem não quisesse vender teria que cobrir o valor. E teve uma proposta, segundo alguém de dentro do Botafogo, dito a mim, e também ao Cadu do Fogão Net, do Spartak de Moscou. 10 milhões de euros. Então foi uma proposta antes, né? Foi anterior a essa aí do Olympique de Marseille. E os clubes não venderam. Talvez tenham chegado a um acordo, por exemplo, pensando que o futebol russo não teria sido ideal para o Luiz Henrique ir se desenvolver. Então o jogador não foi vendido, mas houve essa proposta. E aí chegou essa do Olympique de Marseille de 8 milhões de euros por 70% do passe do atleta. O jogador foi vendido. Tivemos aí então uma venda interessante. Por quê? Porque o Botafogo precisa de dinheiro. 8 milhões de euros. O Botafogo vendeu a parte dele e vendeu também o percentual que ele teria direito a 12%, vendeu 7% ali por cerca de 700 mil euros e também não pagou o dinheiro que o Luiz Henrique teria que receber, cerca de 156 mil euros, dito lá no vídeo, também escrito no site do Botafogo. Então o Glorioso recebeu cerca de 3.904.000 euros, que hoje aí na cotação do dia dá cerca de 25 a 26 milhões de reais, e ainda ficou com 5% do passe do Luiz Henrique. Vamos simplificar, gente. O Botafogo então recebeu mais ou menos 25 milhões de reais e ainda tem 5% do passe. Isso quer dizer que se o Luiz Henrique for bem e for vendido, eu vou chutar aqui por baixo, muito baixo, por 20 milhões de euros para outro clube lá na Europa, o Botafogo vai ganhar limpo 1 milhão de euros. Quase 7 milhões de reais hoje. Então é interessante que o Luiz Henrique vá muito bem no Olympique de Marseille. Nós temos que torcer para ele por ser um bom garoto, um bom cidadão e também um bom jogador. E também torcer para que o Botafogo encha os cofres aí futuramente. Se ele arrebentar nessa temporada e sair daqui a um ano, o Botafogo já pode ver esse dinheiro ou até muito mais. Eu fiz uma conta aqui bem por baixo. E se ele se adaptar, ganhar experiência nesta temporada, pode vir a ser vendido daqui a 2 anos, de repente o Botafogo ganhar ainda mais dinheiro. Mas hoje, pelo menos aí nos cofres do clube, mais de 25 milhões de reais. E o Botafogo pegou parte desse dinheiro, cerca de 300 mil reais, e garantiu mais 10% do atacante Matheus Babi. O Botafogo tinha 30% e agora tem 40% também, taxa de vitrine, negociação bem parecida com a do Luiz Henrique. Então o Botafogo já fez um investimento interessante ao longo dos dias ou das semanas. A gente vai tentando aqui trazer mais elementos sobre isso, mas é muito importante também garantir mais um percentual do Matheus Babi. E para fechar, eu sempre falava que os valores poderiam ser revertidos para Botafogo SA. E eu tinha preocupação de saber em qual cota os valores da venda do Luiz Henrique entrariam. Hoje o Montenegro abordou um tema bem interessante. Deixou claro que esse dinheiro ajuda bastante a SA porque já paga algumas dívidas. Então o Botafogo está amortizando dívidas e quando implementar a SA, o valor que era X agora é X menos 1, X menos 2. Isso também é importante na negociação do Luiz Henrique. Então é isso, galera. Um vídeo aqui com muitos assuntos, com críticas e elogios, mas com equilíbrio. Temos que entender o momento do clube. Agora é torcer para o Glorioso vencer hoje à noite. E às 19 horas tem live aqui no canal Fabiano Bandeira. É a live pré-jogo. Fiquem ligados. Um grande abraço. Estamos juntos. Saudações alvinegras. Valeu. Fui!